Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos pro primeiro relato de hoje, que é este: um encontro feliz no final. Que bom que no final deu tudo certo. Vamos ver do que se trata. Tá. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Para as maledites é só um oi. Esse é um relato curto, mas eu senti no coração que eu deveria enviar. Não tem nomes, não precisa se preocupar. Ok. As famílias do meu pai... Peraí, é um moço, uma moça, não sei. Eu acho que é um moço, mas vamos lá. As famílias do meu pai e da minha mãe eram daquelas típicas de cidade do interior dos anos 50. Daquelas que só tinha uma igrejinha, não tinha asfalto, as casas eram isoladas, parecia até Sete Além. E a população praticava um catolicismo muito fervoroso. Eles tinham muito contato com o sobrenatural e por isso tantas lendas vêm de lugares assim. Então estou por dentro de assuntos espirituais desde que eu nasci. E isso me fez muito aberto a ter contato com esse mundo e enxergar com muita naturalidade tudo isso. Já na época em que eu estava na faculdade, morando sozinho, sim, é um moço que nos conta, morando sozinho em uma casa bem pequena que ficava colada na parte de trás do muro. Já na época em que eu estava na faculdade, morando sozinho em uma casa bem pequena que ficava colada na parte de trás do muro. Ok, por isso tinha muito terreno vazio na frente. Ah, tá, era tipo uma casa edícula, assim, que ficava no fundo, né? Colada no muro do fundo e a parte da frente era bem livre, bem terreno vazio na frente. A minha casa ficava ao lado de uma oficina de motos. E geralmente as motos passavam a noite na oficina. Algumas vezes não cabia no lote da oficina e aí o mecânico pedia para deixar algumas no terreno da minha casa. Aquela boa convivência, né? Bom, eu chegava em casa, voltando do ponto de ônibus, na mesma hora em que eles estavam fechando a oficina. E naquele friozinho de boca da noite, era só o tempo deles guardarem algumas motos no meu terreno e fechar o portão. E eu estava em mais um dia assim. Só que dessa vez eles trouxeram uma moto que estava muito arrebentada, muito amassada, como se tivesse até se envolvido em algum acidente. E o farol dela piscava sozinho de vez em quando, como se houvesse algo errado com o contato, com os fios. Bom, então deixaram essa moto lá no meu terreno. Eu me despedi do mecânico, dos 3 ajudantes e senti um vulto passando por trás de mim. Fui me virar para me despedir desse outro ajudante que passou por trás de mim, mas não tinha ninguém. Dali eu já suspeitei de alguma coisa. Não sei. Umas horas mais tarde, eu estava limpando a casa com as janelas abertas quando o farol da moto piscou de novo, chamando a minha atenção. E entre os rápidos clarões, eu vi, atrás da moto, um homem, jovem, magrelo, com roupas atuais, mas que estava todo ensanguentado. E aí sumiu tão de repente quanto apareceu. Eu sempre escutei histórias assim da minha família, mas nunca tinha presenciado uma. Eu não sabia o que fazer. Se eu orava, se eu fazia o sinal da cruz, se eu falava que estava amarrado em nome de Jesus, eu fiquei com o coração saindo pela boca. Mas no fim eu continuei nos meus afazeres, porque vida de universitário não é fácil, né? Então tinha muita coisa para fazer. Meu Deus. Depois eu já estava na cama, embaixo da janela, com aquela claridade fraca da noite e de vez em quando a luz da moto, piscando, iluminava as paredes do meu quarto. E foi num desses clarões que eu vi uma sombra. Na verdade, eu vi a sombra daquele rapaz projetada na parede da minha frente, como se ele estivesse me olhando da janela. Foi aí que eu respirei fundo e decidi o que eu ia fazer. Eu peguei uma vela e um pires e um terço, parei de frente para a moto e rezei.
Eu disse para o homem que os entes queridos dele provavelmente velaram ele e estavam em paz, que eu rezaria mais um Pai Nosso para ele não se sentir sozinho e que então ele poderia fazer a passagem. Foi aí que eu senti uma mão invisível segurando o meu pulso. Eu senti todos os dedos, todos os detalhes da mão, os 5 dedos apertando suavemente o meu braço. De alguma forma, eu senti que ele estava com medo. Esse aperto durou uns 10 segundos, bastante, mas então foi ficando mais fraco e desapareceu. E aí o farol da moto deu um pequeno estalo, e não acendeu mais. E o ar ficou mais leve. Eu acho que ele pôde seguir adiante e considero essa história como tendo um final feliz. Obrigada pela atenção. Um beijo para você, obrigada. Talvez ele estivesse realmente com medo e ele estava perto da moto dele. Provavelmente um rapaz sofreu um acidente com a moto, né? E ele estava ali ainda, talvez perdido, talvez, né? Ele ficou perto da moto, estava perto de você, sem saber para onde ir, o que fazer. E a sua oração pode muito bem tê-lo ajudado a seguir alguém, seguir em frente. Então, realmente, é o que eu falo, né? Quando você vê, assim, uma alma, ele não apareceu de uma forma bonita, não é legal, mas ele apareceu, às vezes, da forma que ele desencarnou, né? Mas a gente assusta, mas era só mais uma alma, uma pessoa perdida, sem saber o que fazer. O que a gente faz? Uma oração para que ele seja guiado para onde ele precisa ir. E a gente pede para que ele seja encaminhado, pede para que os anjos, os espíritos de luz levem, ajudem ele a seguir, porque a pessoa tá assustada às vezes. Não é que ele tá ali querendo te matar, te possuir, não é só isso, assombração. Eles precisam de ajuda muitas vezes, né? E aí a gente expulsa, manda eles embora, some daqui, sabe? E às vezes não é. Coitados. Coitado. Vamos pro próximo relato, que é Sonhos com o Astral. Ok. Oi, Ana, família Assombrados, eu sou a fulana, mas se quiser me chamar de Cicrana, pode chamar. Eu conheci seu canal em 2024, ano passado, quando apareceu um vídeo seu falando de 7 além. Então eu tenho maratonado sempre que dá. Bem, o que eu vou contar aconteceu comigo. Não se preocupe, não terá nomes, eu vou adorar escutar você contar os meus relatos. Bom, vou relatar aqui 3 sonhos. O terceiro costumo ter de vez em quando. Não lembro exatamente as datas dos 2 primeiros, mas datam de meados da década de 90. Primeiro sonho. Eu estava em um coreto em cima de uma montanha e que era rodeada de outras montanhas maiores em altura, todas cobertas de neve, e um silêncio maravilhoso. Ao meu lado estava um jovem, parecendo ter menos de 30 anos. A princípio não falávamos, só olhávamos para frente, até que ele disse: "Volte, ainda não é a sua hora." Eu não questionei, simplesmente acordei, sentindo uma paz, como se um peso tivesse saído do meu coração. Segundo sonho. Você é daqui? Pergunto porque... peraí. Você tá falando comigo? Eu? Você é daqui? Pergunto porque irei fazer uma referência a um local daqui do Rio. Sabe, a cidade de Não, eu sou do outro Rio. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de São José do Rio Preto. Sou de Rio Preto. Sabe a cidade de Teresópolis e Petrópolis? Para chegarmos nela de carro, sabemos que estamos próximo porque subimos a serra. Aliás, tem uma vista maravilhosa. Bem, nesse sonho, eu estou dentro de um ônibus. Eu sei que eu saí do meu trabalho e estou voltando para casa. O sobrenatural aqui nesse sonho é que em um determinado trecho, o ônibus começa a subir a serra e eu fico pensando: preciso avisar a minha mãe que irei me atrasar. Só que a estrada me levava não necessariamente a uma cidade, mas para mata.
e que não iria voltar. Ou seja, eu entendi que eu ia morrer. Mas mesmo assim eu estava tranquila, só preocupada com a minha mãe. Esquisito, né? É. Terceiro sonho. Minha avó morreu em 2007 e o meu pai em 2013. Eu comecei a ter os sonhos depois da morte dele. Sempre da mesma forma. Eu tô em casa com a minha mãe e vamos para a sala. E aí encontramos a minha avó ou meu pai, ambos falecidos, sempre um ou outro, sentados em uma cadeira conversando com uma pessoa em pé, enquanto tem outras próximas ali. Eu me viro para minha mãe e pergunto: mãe, o que ele tá fazendo aqui? Ou mãe, o que ele está fazendo aqui? Não entendi. Ou ele está fazendo aqui? Não sei, vai ver que repetiu. Será que ele não sabe que já morreu? E aí nós duas não falamos com a minha avó ou meu pai, apenas ficamos observando aquela conversa. Os dois sempre olham pra gente por um instante, mas voltam a conversar. Também não consigo ver quem são essas pessoas que estão em pé, mas eu vejo claramente um e outro. Eu não sinto medo quando os vejo, mas me causa uma estranheza o fato de estarem na sala conversando como se não tivessem morrido. Depois da pergunta para minha mãe, eu ainda olho para minha avó ou para o meu pai por mais alguns instantes, e então eu acordo, muito tranquila. Como sou católica, na missa seguinte, rezo pelos dois. Assim fico um tempo sem sonhar com eles. Bem, são relatos curtos. Espero que tenha gostado. Sou católica, mas gosto muito da doutrina espírita e estou sempre lendo romances de Chico Xavier e outros autores espíritas. São leituras maravilhosas e aprendo muito com elas. Abraços e obrigada por ler estes relatos. Só pra mim aqui, peraí. Bom, voltando aqui aos relatos dela, esse negócio dos pais na sala, do pai, né, e da avó, será que eles vêm realmente conversar ali com outros espíritos, dando um apoio a eles? Porque eles estão na casa dela, né, que eles aparecem na sala. Estranhos, são sonhos estranhos, mas eu sei quando são, assim, eu sei que você sabe que são sonhos, aqueles diferentões que a gente fica sentindo que eu falei, esse daqui é marcante, esse daqui foi estranho, não é? Sei como é. Agora, se alguém aí tiver um palpite sobre, deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato, que é Os Cavalos da Meia-Noite. Olá, Ana e Assombrado, sou a senhora Fulanitia e hoje vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu com a minha avó materna. Quem me contou esse relato foi a minha mãe e todos os nomes foram trocados para preservar a identidade dos envolvidos. Ok. A partir de agora contarei a história em terceira pessoa, beleza. Paola era uma jovem mulher que se casou com Silvio. O casal morava em uma pequena casa localizada em uma fazenda de café, que ficava nos fundos de um cemitério na cidade de Muzambinho. Naquela época, Paola já tinha 5 de seus 8 filhos, todos ainda pequenos. Certo dia, Silvio precisou ir até a cidade buscar provisões. Porém, como já estava tarde e uma forte tempestade se aproximava, ele decidiu passar a noite na casa de sua irmã, evitando assim viajar de volta sob chuva intensa. À meia-noite, enquanto Paola e seus filhos dormiam, um som estranho começou a ecoar do lado de fora. O trote de cavalos, que parecia circular ao redor da casa. A cada volta o barulho ficava mais alto e mais próximo, como se algo ou alguém estivesse cercando a residência. Tomada pelo medo e sem entender o que estava acontecendo, Paola pegou os filhos no colo e, em completo desespero, correu com eles para o quintal, se abrigando. 5 filhos? Pegou os 5? Já tinha 5? Tudo pequeno? Catou os 5? Acho que sim, né? Também não ia largar nenhum lá dentro, acho. Pegou os filhos, cadê? Correu com eles para o quintal, se abrigando debaixo de um pé de limão, né?
debaixo de um limoeiro, onde permaneceu imóvel até o amanhecer. Durante toda a noite ela não viu nenhum cavalo, apenas ouviu o barulho ensurdecedor dos cascos, que parecia vir de todas as direções. Quando o sol começou a nascer e o som finalmente cessou, Paola voltou para casa tremendo de medo. Foi então que ela percebeu algo ainda mais assustador. Pegadas de cavalos, marcadas profundamente na terra, circulando toda a casa, exatamente como havia escutado durante a noite. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela madrugada, mas Paola nunca mais se sentiu segura naquela fazenda. E sempre que o vento traz o som distante de cascos, ela se lembra do medo que sentiu naquela noite. E você, assombrado, teria coragem de passar a noite sozinho em uma casa nos fundos de um cemitério? Obrigada por ouvirem essa história e até o próximo relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Não precisa ter cemitério, não. Minha mãe ouvia cavalo o tempo todo lá no sítio. Era assim, ela começou ouvindo na casinha que ela morava, no sítio simples, e eles não tinham cavalo. Nem ninguém ali, não tinha como entrar cavalo, tinha cerca, essas coisas. E a minha mãe ouvia cavalo andando ao redor da casa. Ela conta que escutava até a barriga do cavalo raspar, mas era trotado, assim, não era correndo. Era andando em volta da casa e até raspava na parede, assim, o cavalo ia passando assim e dava aquela raspada na parede. Aí ela acordou meu avô não sei se ouviu também ou se ele só foi pelo relato dela, mas ele catou a arma, porque naquela época eles tinham arma em casa. Catou lá a espingarda, foi lá fora, olhou, não tinha nada, nem sinal de cavalo. Voltou pra dentro e falou, dorme. E aí minha mãe, não era noites seguidas, mas ela ouviu nessa casinha que ela morava. Depois ela ouviu na casa da avó dela, que era em outro ponto também no sítio, uma vez em volta da casa da avó dela. Aí ela começou a trabalhar numa fazenda. Só que aí a casa da fazenda era enorme. E ela dormia no chamado Quarto das Virgens, que era um quartinho pequenininho no meio da casa, do casarão da fazenda, sem janela alguma. E o quarto ficava no meio do casarão. Não era em nenhuma das... não tinha janela, entendeu? Ele não era ao redor, assim, da casa, onde você pudesse abrir a janela e já era lá fora. Era no meio, era entre os cômodos ali, esse quartinho. E ela escutava cavalo lá também, dar volta. Só que daí não era dar volta na casa da fazenda, que aí você não dava conta de escutar, né? Porque a casa era muito grande, o casarão da fazenda. Ela ouvia ao redor do quarto dela. Aí o cavalo trotava, parecia que ao redor do quarto. E pela última vez, depois, ela ouviu algumas vezes na casa da fazenda e ela passou a trabalhar na cidade. Aí ela foi trabalhar na casa de uma família na cidade. E aí ela escutou pela última vez o cavalo dando volta, não sei se era ao redor dela, da casa, do quarto, mas a da casa já não podia ser, né? Porque aí a casa tava aqui, aqui era outra casa, aqui outra casa, ali outra casa, já tinha vizinho. Mas ela ouviu o cavalo dar a volta, o trotado do cavalo e tal, dava a volta ali. Porque ela conseguia acompanhar o som assim, ó. Tum, tum, totó, totó, totó. Ele vinha aqui, totó, totó, totó. Ela escutava, dava pra perceber onde ele tava passando. Por isso que ela falava que dava a volta. Só que aí eu já não sei mais nada por quê. Enquanto tava na casinha do sítio, que era desse tamanho, beleza, dava volta na casa da avó dela, beleza. Na fazenda já ficou estranho, porque... E aí na casa, na cidade também, eu falei, mãe, esse cavalo dava volta em volta do C, não era em volta da casa. Ai, será? Não sei da onde que vem esse som e depois nunca mais ouviu. Mas ela ouvia cavalo, não via nada, mas escutava e eu não sei se era só minha mãe que escutava ou se minha avó, meu avô chegou a ouvir e tal. Mas ela não tinha medo, não sei, talvez ficasse um pouco de medo assim no início, mas depois que já estava até acostumada. Fala lá o cavalo, olha lá, tá dando umas voltas, mas não acontecia nada além disso. Não era perto de cemitério, nada desse tipo. Agora, não sei por que cavalo fica dando volta assim. Será que é alguma entidade que anda a cavalo e tava ali protegendo ela, será? E aí também, aí eu fico com medo. Lógico, né? A gente escuta o negócio, não vê, você fica com medo.
Mas se alguém souber ou já passou por algo parecido, conta o relato pra gente. Vamos pro próximo, que é este, o castigo da caipora. Minha avó também falava da caipora. Não podia assobiar em casa que chamava caipora. O caipora, ela falava. Oi, Ana, tudo bem? Tô aqui para contar outro relato do meu sogro, que aconteceu também em Piquet Carneiro, ou Piquete Carneiro, eu não sei como eu pronuncio, que é no interior do Ceará, quando ele era um garoto. Ele contou pro meu noivo que me contou. Não tem nomes no relato, exceto dos cachorros. Antigamente, pela falta de recursos, o meu sogro e a família precisavam caçar para poder comer. Teius, que é um lagarto, né? Ou pebas, que é um tatu, como chamamos aqui no Ceará. Eles levavam 2 cachorros, o Tupã e o Vencedor. Cães vira-latas, mas forte, né? Já num fim de tarde, os cachorros avistaram algo no topo de uma árvore e começaram a latir desesperadamente. Meu sogro, um menino de 13 anos na época, e Peraí, é isso, né? Meu sogro, acho que era um menino de 13 anos na época, e um amigo dele, da mesma idade, estavam sendo levados pelos cães ensandecidos, tentando alcançar o que quer que fosse, pois não era possível avistar nada. O amigo deu a ideia de tacar fogo naquela árvore pois ele desconfiava que fosse alguém querendo meter medo neles. E se fosse gente, ia ter que pular lá de cima, a hora que a árvore estivesse pegando fogo. Ai, meu Deus. Meu sogro, então, ateou fogo à árvore e os cachorros sem parar de latir. Porém, no meio daquela confusão, começou um assovio alto. Ela não falei? Minha avó falava, se ficar assobiando vai chamar o caipora. No Castelo Rá-Tim-Bum também, né? Você tinha que ficar assobiando pra caipora aparecer. Ela chegava assim. E aí escutaram um assovio alto e eles pensaram, PQP, é a caipora. Com ela, normalmente colocamos fumo, né? Ou penachos para agradar a caipora na mata. Antes de entrar na mata, no caso, você coloca um pouco de fumo, alguns penachos ali para agradá-la. Mas eles não estavam preparados para encontrar com a caipora, a entidade, entendeu? Meu sogro diz hoje que quando ele assoviou, foi um aviso, quando a caipora assoviou, foi um aviso do tipo, vão embora, eu tô dando a chance de saírem sem entrarem na chibata. Eles então, morrendo de medo, sem conseguir caça e muito cansados, forçaram os cachorros a irem embora para casa. Os animais não paravam de latir, mesmo em casa. E já tarde da noite, um deles, meu sogro não lembra exatamente qual, mas um deles se soltou das cordas que o prendiam e disparou mata dentro, atrás da bendita da árvore. Meu sogro conta que ouviu durante a madrugada som de chicote estalando e som do cachorro chorando. Ele estava jurando que ia perder aquele animal, que o bicho ia morrer ali, né? Ele pensou em sair de madrugada atrás do cachorro para salvá-lo, mas os pais com certeza lhe dariam uma surra daquela se ele saísse. Então ele esperou amanhecer. Cedinho o cachorro voltou do meio do mato, totalmente surrado. Estava até sangrando, cheio de marcas de chicotadas e muito debilitado. Incrivelmente, ele conseguiu se recuperar depois de uns meses de cuidados, mas guardou para sempre as cicatrizes daquele encontro. Foi isso, Ana. Coitado do cachorro. Caipora é poucas ideias, hein? Cheiro para todos da família e até um outro relato. Um beijo para você, obrigada. Mas, a caipora não é protetora da mata? O que o cachorro tem a ver? Por que vai bater no cachorro? Tinha que bater nos meninos que ia botar fogo na árvore. Mas o que o cachorro estava fazendo? O cachorro, ele vê uma caça, ele quer caçar. Não sabe o que ele está fazendo. Aí a caipora vai bater no coitado? Não tô vendo coerência na caipora também. Aí vai eu falar que no fim toma uma lapada, né? Fiquei com dor do cachorro, não sei. Aí eu ia já chamar o Curupira, então, pra bater um papo com a caipora aí, pra se entender. Porque, peraí, protege os bichos ou não protege os bichos? Protege as matas?
Não tô entendendo. Mas fiquei com dó do cachorro, que eu acho que ele não tem culpa não de nada. Mas agora pensando, gente, mas é isso mesmo? Essas lapadas, não é gente não que pegou o cachorro, mas também por quê? O que tinha em cima daquela árvore que os cachorros estavam lá latindo? Ninguém foi com uma lanterna lá pra saber o que era? Era uma caça? Mas daí quem que bateu no cachorro então? Se não foi a caipora? Fiquei na dúvida. Será que os espíritos da mata fazem isso? Com gente tudo bem, aí eu não ligo, né? Porque tem gente que merece mesmo umas lapadas, assim, que você fala, senta a mão aí, caipora. Isso aí, ó. Dá vontade de levar um povo pra mata e falar, aqui, caipora. Aqui, ó. Faça a festa. Então, quando é gente, a gente entende que o cara tá lá, desrespeitou, foi, né, xingou, sei lá, ou desrespeitou mesmo a caça, a mata e tudo mais, e aí toma as lapadas. Entendo. Agora um animal não sabe. Aí eu achei meio injusto. Eu não entendo. Não entendi, por isso que eu não entendo. Mas vamos lá pro próximo relato, que é: o lobisomem gostou do queijo? Queijo melhor que cocô de galinha. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana mesmo. Hoje eu vou contar um relato que a minha querida avó sempre me conta. E a partir daqui todos os nomes estão trocados. Dona Mel é uma senhora muito bem lúcida, com seus 80 anos. Mora sozinha ainda hoje, pois não gosta de dar trabalho para ninguém. Sempre que vou visitá-la, ela me conta essa história, pois eu amo escutar. Então vamos para o relato. Na década de 70, a minha avó morava numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Na época, ela fazia alguns queijos para vender na cidade. E em um belo dia, ela resolveu deixar esses queijos do lado de fora, amarrados em uma corda, do lado da janela do quarto, para secar. Mas no meio da noite, ela foi acordada pelos cães latindo muito. E aí resolveu olhar pela fresta da janela. E o que ela viu, Ana? Ana do céu? Fez a véia quase morrer nova. Ela disse que viu um enorme cachorro preto, muito pelado, mas ele tinha alguns pelos ainda. Parecia um cachorro da raça pelado mexicano, mas ele era gigante. As orelhas se arrastavam no chão. Ele estava farejando o ar e estava chegando bem perto da janela onde os queijos da minha avó estavam. Ela conta que na hora paralisou de medo e não conseguia sair dali. Até que aquele bicho ficou de pé e começou a comer os queijos. Minha avó, essa daí não foi tentar puxar o queijo, porque a moça que fez pão e o lobisomem estava querendo pegar o pão, ou era o bolo, não sei. Aí ela foi lá e catou o pão, falou, vai pegar meu pão, o quê? Meu bolo. Essa aí deixou, acho que a avó deixou eu pegar o queijo, né? Falar, tá dando trabalho pra fazer, pra lobisomem vir pegar assim? Cadê? Minha avó ela conta que paralisou de medo e tal, até que aquele bicho ficou de pé e começou a comer os queijos, tá? Minha avó conta que ele comeu e simplesmente saiu dali. Ela disse que não dormiu aquela noite, imagino. Bom, esse é o relato da minha avó, ela tem muitos outros, se quiserem que eu conte é só avisar. Pode contar, adoro ouvir os relatos das vovós e dos vovôs aí do sítio e tudo mais. Um beijo pra você. Então, o negócio... Mas essa foi a única vez que ela viu esse bicho? Eu já vi relatos de lobisomem meio... Parece que tá com sarna, sabe? Assim, empelado. E esse era muito grande. Orelha caída, que é aquela descrição que a gente conhece aqui, né? Do lobisomem da orelha caída. Ah, e acho que ele viu a facilidade ali, tava pra fora, né? Falou, vamos, queijinho, né? Até eu que sou mais bobinha, não ia comer os queijos da avó. Bolo, pão... Né? Será que isso atraiu o lobisomem ou ele estava passando por ali, pegou, não fez nada também, ele só comeu o queijo e foi embora. Esse é mais esperto. Agora, e ela deixou ele comer também, nunca mais voltou? Ninguém da vizinhança falou, não apareceu lá depois, falou,
Dona Fulana, Dona Mel. Quanto que tá o queijo aí, que é uma delícia. Já pensou um vizinho falar assim? Falei, como o senhor sabe? Mas olha só, gente, quantas histórias a gente tem de lobisomem, de vários tipos de lobisomem, várias situações e até comportamentos diferentes até aí de lobisomens. E agora vamos para o próximo e último relato de hoje, que é Promessa a Sete Além. Como assim? Promessa para Sete Além? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Observação: todos os nomes citados nesse relato foram trocados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. É isso aí. Essa semana aconteceu algo que me deixou bastante intrigada. Eu estava na minha clínica quando chegou uma mulher acompanhada de um menino. À primeira vista, ela parecia completamente normal, mas o garoto me chamou a atenção de imediato. Devia ter uns 7 anos, muito branco, com olhos azuis tão intensos que na hora me fizeram lembrar de um relato que já compartilhei aqui no canal sobre o famoso zóio tarado. A semelhança era assustadora. Assim que entrou, a mulher se apresentou. Eu me chamo Leonor e moro na 3ª região, pois me casei com um homem de lá. Na hora eu estranhei e perguntei, 3ª região? E ela respondeu com uma naturalidade que me arrepiou. Sim, a 3ª região de Sete Além. Meu coração gelou naquele momento. Eu conheço pessoas de Sete Além e já tive experiências relacionadas a esse lugar. Algumas das quais já compartilhei aqui com vocês no canal. Mas eu nunca imaginei que alguém chegaria até mim falando sobre isso com tanta tranquilidade. Leonor então me contou que o senhor Felipe havia indicado o meu trabalho e explicou que procurava ajuda porque seu filho era muito agitado. Assim que ela mencionou o nome dele, eu lembrei de uma promessa que eu fiz ao próprio Felipe. Se alguém de lá viesse me procurar, eu atenderia. Mesmo com toda a estranheza daquela situação, mantive a calma, realizei a anamnese e combinamos que começarei a atender o menino na próxima semana. Desde que eles saíram, não consigo parar de pensar nisso. Sinto que algo sombrio os acompanha, como se aquela criança trouxesse consigo segredos que não pertencem a este mundo, mas não é de Sete Além. Eu sei que esse atendimento não será nada comum, mas como prometi ao Felipe, vou cumprir a minha palavra e atender esse menino, mesmo que isso me leve a cruzar definitivamente a fronteira com Sete Além. Mulher do céu, mantenha nós atualizados aqui. Que é isso? Agora, quem que é Felipe? Que eu não lembro agora do relato. Acho que foi algum relato que ela contou aqui. E agora eu esqueci também já. Agora, se a gente for fazer o mesmo que eles fazem com nós, aí, né? Vai. Não pode, por isso que eu falei, nós temos que conversar, Sete Além. Como assim? Nós vamos pra lá, aí eles mandam nós voltar, falam, não quero ficar aqui. Aí o pessoal vem de lá tratar aqui. Vem cliente de lá procurar as moças daqui, como tem um outro relato lá, da moça que trabalha lá, que é garota de programa, e aí o cara de lá veio dela aqui. Aí vem um vai e vem. Deve ter vários grupos, né? Como ela disse, setores, 3ª região, então deve ter regiões, deve ter o povo que é truculento, que é pra sair daqui, galera do olho preto, do não sei o quê, do olho amarelo também, e tem a galera que talvez a região que seja mais civilizada, mais de boa, que entende, que a gente e tem até um que casa com gente de lá daqui. Tem um relato de uma mulher que estava grávida, né? De lá. Gente do céu, mas ó. Não. Deixa eu falar que já comecei. Aqui já ia evoluir. Mas vamos encerrar por aqui. E, gente, moça, continua aí depois, hein? Falando pra gente o que deu aí desse tratamento. Do menino e de Sete Além, da mulher. Ela casou com... É isso? Ela falou que ela casou com um cara de Sete Além. E aí teve um menino.
Então ele é híbrido. Ok, aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tiver alguma história, envie o seu relato pra gente. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.